Estamos de volta com o terceiro e último bloco do programa Checkmate. Hoje recebemos a secretária de Segurança Pública do Rio Grande do Norte, Sheila Freitas. Bom, secretária, existem alguns estudos internacionais sobre segurança pública. Um deles foi realizado no México, inclusive divulgado pela BBC internacionalmente, colocando o Natal como a quarta cidade mais violenta do planeta. Gostaria de uma análise sua a respeito desse tipo de informação. Como é que a senhora enxerga esse tipo de avaliação, Natal entre umas 4 cidades mais violentas do mundo? Primeiro dizer que a forma como essa organização mexicana tratou a violência no Brasil não é a forma que a gente divulga, porque ela coloca Natal, porém ela soma a Natal toda a Grande Natal. Então, mais 9 municípios, Parnamirim, São Gonçalo, Ceramirim, Extremóis. Então, ela somou todos esses números de homicídio da Grande Natal e deu Natal como a quarta mais violenta. Seria a mesma coisa dela pegar São Paulo e juntar toda a região da Grande São Paulo, da região do ABC, que também teriam números bem expressivos, né? Primeiro, a gente contesta esse dado, em razão dela ter somado Natal, Parnamirim, Ceramirim, Extremóis, São Gonçalo, né? Dentre outras cidades que fazem parte da Grande Natal. E dizer que se mede a violência de Natal de acordo com os dados que Natal oferece, né? O Rio Grande do Norte ele é transparente. Nós fazemos a contagem de homicídio pelo evento morte violenta, certo? Então, se temos o famoso confronto policial, onde há disparos de ambos os lados e o criminoso morre, aquele crime cometido também é considerado homicídio. Nós temos o exemplo do Estado de São Paulo. O Estado de São Paulo, quando há confrontos da polícia com bandidos, se morrer 1000 bandidos, não conta nenhum. Não conta nenhum, porque não é contado como homicídio. Não é contado como morte violenta, não é? Do mesmo jeito, a gente tem no Estado do Rio de Janeiro, que conta como crimes a esclarecer. Ora, tem um homicídio, tem uma pessoa morta, por arma de fogo, está lá no chão, tem os projetis. Não tem o criminoso, ainda não sabe como aquilo aconteceu. Mas tem o evento morte e eles contam como crime a esclarecer. Não é possível se verificar que uma cidade feita o Rio de Janeiro, com a população que o Rio de Janeiro tem, com o que passa pela mídia social, a gente ter Natal uma cidade mais violenta do que o Rio de Janeiro, mais violenta do que os grandes centros, certo? Então a gente não concebe. A gente tem também o Pacto da Costa Rica, né, que ele consegue vislumbrar todas as capitais e o modo como cada um faz a contagem dos seus homicídios. E nós temos o Estado do Rio Grande do Norte como integrantes da primeira classe desse pacto, ou seja, como quem transparentemente divulga seus dados. Não há maquiagem. Vou dar um exemplo. Recentemente nós tivemos, circulou nas redes sociais o número de roubos de veículos em Natal e o número de veículos em João Pessoa. E deu um número assim, uma disparidade muito grande, quase 1000% de diferença. Certo? Temos João Pessoa, uma cidade semelhante a Natal, índice de violência populacional muito semelhante. Não é? O que é que acontece? Nós aqui, quando dizemos roubo de carro, aqui está carro, moto, caminhão, ônibus, carreta, todo tipo de veículo. Tudo é veículo automotor. Tudo que tem um motor, aqui nós contamos roubo e nós contamos furto também. Furto e roubo, tudo junto. Quando verificamos no estado vizinho, na Paraíba, se conta furto separado de roubo e também se conta os veículos separados. Motocicleta, separado de carros, que também são separados de caminhões, dos veículos maiores. Então, desta forma, se você fracionar, sempre vai ter número pequeno. E a gente considera que isso não é a melhor maneira de informar a população e ter transparência. Certo? Então, nós pecamos pela nossa transparência. Vou dar outro exemplo. Em São Paulo, também, se o que é chamado de chacina,
Se morrem 20 pessoas, lá se conta apenas como um, vai para a estatística como um, porque lá vai pelo evento. Se morrer 3 pessoas, só conta como um, porque lá vai pelo evento. E se morrer aqui, como morreu, como nós temos o caso que aconteceu o ano passado, em Alcaçuz, onde foram 26 mortes. Todas as 26 mortes de Alcaçuz estão contabilizadas. Se fosse, por exemplo, em São Paulo e no Rio, contaria apenas como uma morte. Né? Porque eles contam por evento. Ok, vamos a mais uma pergunta dos nossos estudantes? Secretária, como a senhora disse anteriormente, o machismo, infelizmente, é algo enraizado. E, então, como é para uma mulher estar à frente de uma pasta que lida com pessoas, sendo maioria homens? Não é fácil, certo? Mas eu já encaro com total normalidade, porque já faz parte do meu dia a dia, né? Então, quando a mulher entra num quadro policial ou em qualquer profissão que tem natureza, ou em sua maioria são de homens, elas são testadas a cada dia e cada dia ela tem que provar que são boas, que são melhores, que têm capacidade. Então a gente fez treinamento para isso, sempre esteve à frente das investigações. Então eu acredito que hoje eu tenho muito mais o respeito dos meus colegas. E isso faz com que a nossa convivência seja tão boa. Então vamos a mais uma pergunta agora com Brenda? Então, secretária, uma questão que está muito em pauta em todas as mídias, a questão do feminicídio. O que a senhora tem a falar sobre isso? Questão de dados, como está agora aqui no Estado essa questão? Infelizmente, nós esse ano já temos um número elevado, né? Temos 25 mortes de mulheres, mas nem todas são feminicídios, né? Então, o feminicídio ele acontece quando a mulher morre em razão de ser mulher, certo? Então, como recentemente houve uma comoção muito grande na Zona Norte, em que um ex-marido matou a facadas a mulher, estava separada há 1 ano, tem 4 filhos com ela, e a matou depois de 1 ano de separado. Então, se foi muito a mídia porque ela tinha medida protetiva. Só que a medida protetiva é um instrumento importantíssimo, mas é preciso que os homens saibam o que é uma medida protetiva. Eles têm que saber que se eles têm aquele documento que diz que eles não devem se aproximar os 100 ou 200 metros da mulher, ele tem que dar cumprimento. O ideal seria termos algum dispositivo que pudesse alertar a mulher de que ele estaria por perto, né? O ideal seria isso. Eu acho que a gente ainda vai chegar a isso. Mas é difícil, porque a violência doméstica, os crimes são premeditados. O agressor, ele fica anos e anos pensando na maneira de tirar a vida da vítima, né? E ele se aproveita pelo fato, porque é um ex-marido, porque tem um relacionamento com os filhos, com a família, né? Então ele se aproveita daquele fato, né? Para estar mais próximo e para tirar a vida da mulher. Porém, hoje em dia, se consegue evitar muito esses números de feminicídio, porque as mulheres estão tendo mais coragem para denunciar, né? Então, existe hoje toda uma rede no Estado e nos municípios de proteção a essa mulher, né? Então, ela precisa ir à delegacia, ela precisa ir ao Ministério Público, ela precisa ir ao Judiciário, ela tem casa-abrigo, ela precisa também ser empoderada. É preciso que essa mulher não só saia de casa, é preciso ela ter um meio de vida para manter a família. Muitas mulheres sofrem isso, sofrem e pagam com a sua própria vida porque tem a dependência econômica do marido. Então ela sofre todo tipo de violência, ela apanha, ela passa por tudo com medo de que falte para os seus filhos, não é nem para ela. Então a situação da mulher é muito difícil, então ela precisa vencer essas etapas. É preciso que ela vença essas etapas todinhas para ela sair desse ciclo de violência. Secretária, a gente tem um histórico recente de pequenas cidades do interior que não tem uma atividade industrial, econômica tão desenvolvida, mas tem ali bancos, e bancos circulam dinheiro e quadrilhas fortemente armadas
vão lá para uma polícia que não tem muita estrutura, né? Como é que a senhora avalia isso? Até que ponto o Estado pode ajudar esses pequenos municípios contra esse tipo de ação criminosa? Olha, a gente, no ano 2016, foi, digamos, um boom essas explosões de bancos no interior, né? Então, a gente via que havia explosão, como o pessoal disse, o dinheiro não é de ninguém, é do banco, é segurado, né? Mas aquela comunidade do interior, ela ficava sem aquele serviço. Ela ficava sem ter o banco, sobretudo os aposentados, para sacar sua aposentadoria, ela tinha que ir às cidades vizinhas, ela gastava muito mais para isso, né? Então, a gente começou a fazer um trabalho. A Polícia Militar, junto com a Polícia Civil, a Divisão de Combate ao Crime Organizado, começou a mapear os dias e horários em que esse crime acontecia. Verificou-se que esses crimes de roubo a banco acontecia entre os dias 30 e 10 do mês seguinte. Por quê? Coincidentemente, eram dias de pagamento, que envolviam o pagamento tanto da União como do Estado e municípios. Verificou-se que eles procuravam essas agências menores no interior. Por quê? Porque ali tinha um correspondente, tem agências no interior do Estado que são somente uma salinha com um caixa eletrônico, mais nada, que não há câmeras de vigilância, que não há segurança, que não há nada. Então é muito vulnerável. Então utilizavam-se dessas cidades pequenas, sabia que ali tinha uma certa quantia, o policiamento era muito pequeno, o que é que eles faziam? Entravam na cidade, 8 a 10 homens, ficavam fortemente armados e atirando contra o destacamento de polícia e conseguiam roubar. Foi feito todo esse trabalho e a gente conseguiu reduzir o ano passado em mais de 50%. Né? Estamos hoje com um trabalho integrado, porque a Secretaria de Segurança Pública do Estado da Paraíba e de Pernambuco nos pediu socorro para que ajudássemos a elas, porque os números lá estão muito grandes. E a gente está fazendo um trabalho nas fronteiras dos nossos estados para conseguir que eles não venham para cá e retirá-los também dos outros municípios, fazer a prisão deles, né? Então, a polícia, ela tem um papel importante na prevenção e depois, quando o crime acontece, na investigação. Porém, os bancos também têm a obrigatoriedade de proteger os seus locais. Não é só deixar à mercê da polícia, não. Então, falta investimento por parte dos bancos, sobretudo em vigilância eletrônica, em vigilância pessoal mesmo, né? Então, eles simplesmente deixam aquele dinheiro ali relegado, diferentemente do que acontece nos grandes centros, onde a gente vê, como Natal, as agências, a grande maioria não tem vigilância noturna, mas tem vigilância eletrônica, né? E tem outros meios que eles utilizam, né? Mas no interior do estado eles simplesmente jogam um caixa eletrônico e pronto, a própria sorte. Vamos a mais uma pergunta dos nossos estudantes? Secretário, eu gostaria de saber como é que a segurança pública está lidando com a violência da pessoa LGBT aqui no estado. E eu gostaria de saber a sua opinião, se é relevante separar a estatística da transfobia e da homofobia do homicídio comum. Eu acho que é muito relevante. A gente tem feito várias reuniões e trabalhado nesse sentido, junto com a Secretaria de Políticas Públicas das Mulheres, que é a secretária bem atuante. Nós temos uma coordenadoria das minorias, né? E há também um pleito de ser criado uma delegacia que trate desses problemas, somente para o público LGBT. Porém, infelizmente, a gente ainda não tem pessoal suficiente. Então, estamos fazendo esse acompanhamento quando acontecem esses crimes, junto nas delegacias de defesa da mulher. Fizemos um pacto, né? Acordamos, foram os representantes das categorias, foram as delegacias de defesa da mulher. Como o trabalho na delegacia da defesa da mulher é um trabalho mais humanizado e que lá nós temos profissionais como assistentes sociais e psicólogos para fazer o pronto atendimento, a gente canalizou todo esse atendimento ao público LGBT nas delegacias, porque muitas vezes eles são atendidos no plantão e são discriminados, né? Infelizmente, a nossa sociedade ela é hipócrita, né? A gente pode dizer isso, que as nossas minorias
são descriminalizados. Então, embora a gente não tenha uma delegacia própria para tratar disso, e vamos demorar a ter, porque não temos policiais, mas a gente está procurando encontrar meios, né, de fazer um melhor atendimento. E a gente verificou que a rede que lida com a mulher em situação de violência é uma rede mais humanizada e mais preparada para atingir esse público. Secretária, infelizmente nosso tempo está se esgotando, teríamos outros assuntos para tratar, mas quem sabe numa outra oportunidade. Deixa aí um espaço final para as suas últimas considerações. Dizer à população do Rio Grande do Norte que as polícias estão combatendo a criminalidade, que são trabalhadores que gostam de trabalhar, e pedir confiança, né? Nós temos o número 181, que é um disco de denúncia muito importante, é uma ferramenta que a população pode usar para ajudar a polícia, né? Não deixemos que a criminalidade bata a nossa porta, porque quando ela bate no nosso vizinho não nos incomoda, mas quando ela bate na nossa porta nos incomoda. E a gente tem que pensar como cidadão, em pensar que o que a gente não quer para nós, não queremos para o outro, né? Então é mais ou menos essa mentalidade que a gente tem que construir, né, na nossa sociedade. Então denuncie, ligue o 81, e no caso também de haver algum ato ilegal praticado por policiais, também denuncie. Temos uma corregedoria para isso. Não queremos nas nossas instituições pessoas que cometam tais atos. Nós somos servidores públicos e estamos para servir a população. Muito obrigado. O programa Checkmate chega ao fim. Quero agradecer a participação da secretária de Segurança Pública do Rio Grande do Norte, Sheila Freitas. Agradecer também aos estudantes de Comunicação Social da UFRN pela colaboração no programa de hoje. Até o próximo encontro. Nos vemos na próxima semana com mais entrevistas.